Oi pessoal, hoje eu vim mostrar 3 decorações que eu fiz, tá? Usando aquelas espátulas da Brother Mix, tá? Vou deixar o link aqui para você adquirir as suas. É um kit que vem com 8 espátulas, tá? E cada espátula tem 2 tipos de textura. E você consegue brincar com elas e fazer até mais tipos de textura, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei passando o meu chantininho amarelo, tá? Pessoal, eu gravei o vídeo do chantininho cremoso, gente, já umas 5 vezes, sério, umas 5 vezes. Porém, eu não quero editar e acaba que eu preciso fazer edição neles. Vocês estão vendo que eu passei o chantilly no meu bolo. Depois que eu terminei de passar tudo, fazer tudo que eu ia começar a alisar, ele ficou poroso do nada. Isso pode acontecer, tá, gente? Eu não gosto, eu retirei tudo do bolo, coloquei dentro do bowl da batedeira e fiz tudo novamente. Estabilizei o chantilly, coloquei um pouco de leite condensado, coloquei mais chantilly sem estar batido, para deixar ele lisinho, tá, gente? O chantilly tem que estar cremoso. Como eu ia dizendo, eu gravei várias, já umas 5 vezes sobre o chantininho cremoso, porém eu não quero fazer edição, eu quero que seja um vídeo corrido. E acaba que, bem na hora que eu tô gravando, o celular acaba a bateria, alguma coisa assim, e eu não quero fazer edição, mas esse vídeo vai sair sim, tá, pessoal? Vocês estão vendo que eu passei a espátula, aí eu tô mostrando bem devagarzinho pra vocês entenderem como que eu uso direitinho essa espátula, tá, gente? Eu passei a espátula uma vez no meu bolo todo, eu vi aonde a minha espátula riscou e onde ela não riscou. Aonde a espátula não riscou, eu deposito mais chantilly. Lorena, mas vai ficar muito chantilly? Não vai, porque você passou com o saco de confeitar, você passou por igual no bolo inteiro e agora você vai ir tirando o excesso. Lembrando que a sua espátula tem que estar a 45 graus em relação ao seu bolo. Ela não pode estar a 90 graus, porque senão você vai arrancar o seu chantilly, tá? Do seu bolo, exceto um tipo de espátula só, que eu vou mostrar pra vocês no último bolo. Eu não sei se é o último ou penúltimo bolo vermelho, eu vou mostrar pra vocês que tem uma diferença nele, tá? Todas as outras espátulas, você pode usar ela a 45 graus. Só essa outra que eu vou mostrar pra vocês, é uma textura que você tem que usar ela a 90 graus para dar a textura bacana e ficar legal, tá vendo? Então, você vai apoiar a sua espátula e você vai girar a sua bailarina. Lorena, é essencial a bailarina aí nesse caso? Sim, gente, não dá para fazer sem estar bailarina ou pelo menos alguma coisa que você consiga girar o seu prato. Por exemplo, se você tá com um prato de vidro, você consegue girar ele em cima de uma bancada. Então, dá sim para você fazer, se você não tiver bailarina, mas seu lugar onde você tá apoiando o prato tem que ser deslizar, tá? Se não tiver a bailarina. Esse é muito importante que você tenha ela. Então, você vai passando aí a espátula quantas vezes você precisar para deixar o seu bolo lisinho. Lembrando que você não vai estar arrancando o chantilly, você vai estar alisando o chantininho no seu bolo, tá bom? Então, você pode... Gente, uma coisa que eu acho muito bacana dessa espátula é que você pode aquecer ela. Então, da mesma forma que eu uso a minha régua, eu uso essa espátula. Então, eu gosto muito delas, porque tem algumas no mercado que são de acrílico, né? Que são de plástico. Então, você não tem a possibilidade de você esquentar e deixar aquele efeito perfeito, bem lisinho, bem, sabe? Você não consegue um efeito 100%. Esse aí, gente, eu digo que basicamente você consegue um efeito praticamente 100%. É muito... Fica bem lisinho, você consegue dar aquela aquecida que eu gosto de aquecer com, as, com a régua, que eu sempre mostro pra vocês, como deixar o bolo 100% lisinho. A mesma coisa você consegue fazer com essa aí. E o que acontece? Depois que você vai alisando, eu aqueço ela um pouquinho, que seja na água quente, que seja até na boca mesmo ali do fogo ali, você coloca ali um pouquinho, aquece e passa na espátula. Lembrando que tem que ter cuidado para chantininhos escuros, por exemplo, vermelho, azul, não esquenta demais, só dá aquela leve esquentadinha, vai dar um brilho no seu chantininho. Vocês vão ver no final que eu mostro
todos os trabalhos que eu fiz. Agora eu vou acertar a parte de cima, né? Já acertei ela direitinho. Você põe chantilly aonde você vê que tem buraquinho. Nunca fique cavucando o seu bolo de chantininho para acertar. Se tem um cantinho só baixo, deposita o chantininho naquele lugarzinho que ficou baixo, tá? Não tira dos outros lugares para dar a mesma altura. O bacana dessa espátula, gente, é que você consegue deixar o seu bolo bem retinho, porque como ele tem a marcação, então dá pra você ver direitinho, tipo, aqui tá a marcação dessa listra aqui, então você vai seguir aquela marcação. Como a nossa espátula é grande e ela faz o L certinho, você apoia a parte de baixo da espátula e você vai só girando e encostando a lateral da espátula no seu bolo e dando esse desenho maravilhoso. Esse foi o nosso primeiro bolo. Vamos para o segundo bolo, tá, gente? O primeiro bolo foi um bolo de 25 centímetros, tá? Esse agora já é um bolo de 15 centímetros e eu vou fazer ele vermelho. Lorena, por que você escolheu o vermelho para o bolo menor? Porque, gente, vermelho dá, assim, uma leve amargada, tá? Eu aproveitei o chantininho amarelo que tinha sobrado e fiz o vermelho, tá? Você também tem que saber essas jogadinhas de cor. Eu falo que é sempre importante a gente ter aquela tabela de cor. Vermelho com amarelo, você consegue chegar no vermelho, no laranja. Você consegue chegar no laranja, vermelho com amarelo também. Essa espátula é a que eu falei para vocês que ela é um pouquinho diferente de se trabalhar. Vamos lá falar sobre ela. Vocês estão vendo que ela tem um dentinho e esses dentinhos dão uma leve ondulada para cima. Você tanto pode usar ele para cima quanto para baixo, tá? No meu caso aí, eu quis usar ele para cima, tipo fazendo uma voltinha de uma ondinha de cabelo, não sei. A ondinha eu quis usar ela para cima. Quando você usa a espátula a 45 graus, não fica tão desenhado essa ondinha. O ideal é você usar ela, você alisa a 45 graus, aquela pré-alisada, tá vendo? Aí eu tô fazendo uma pré-alisada a 45 graus. E depois você vem com a espátula a 90 graus, realmente arrancando o chantilly do seu bolo para fazer essa voltinha bem certinha aí dessa espátula, tá? Fica lindo esse trabalho, tá, gente? Só que ela é uma espátula um pouquinho diferente de se usar. Não é impossível, é super fácil, é só você lembrar que ela sim tem que estar a 90 graus em relação ao bolo. Nesse caso, você tem que passar bastante chantilly, porque você vai arrancar basicamente tudo, tá? Fica cerca de um dedo, sabe, de chantilinho ou até mais. Quando você faz a primeira passada de chantilly, você tem que colocar um dedo ou mais de chantilly para depois você vir arrancando com a espátula. Tá vendo que tá literalmente arrancando? É exatamente isso que a gente quer, tá? Vocês vão ver como fica lindo esse trabalho dessa espátula. Gente, eu fiquei simplesmente apaixonada. E eu pensei já várias coisas que a gente pode fazer com esse aí. Não só esse trabalho, como alguns outros. Mas eu vou mostrar mais pra frente pra vocês alguns outros trabalhos com essa espátula, tá? Ela fica um desenho maravilhoso. Eu apanhei algumas vezes para usar ela. Acho que eu já usei ela umas 5 vezes. E eu posso dizer que só agora que eu consegui dar o efeito que realmente ela quer. A gente quer dela, sabe? Que é essa ondinha com a pontinha para cima. Tá vendo aí que vocês... Dá pra ver direitinho que você tá arrancando o chantilly do bolo. Aí que tá, gente. O chantilly tem que estar bem cremoso e firme ao mesmo tempo. Cremoso e firme, tá? Pra ficar bem bacaninha. Gente, eu amei o efeito dele, tá? E diferente das outras espátulas, essa você pode arrancar um pouquinho e parar. Arrancar um pouquinho e parar. Não fica marcação, tá? Engraçado que ele não fica aquele degrauzinho, não. Fica bem bacaninha e não dá pra ver que você tirou a espátula várias vezes no bolo, tá? Então, aí eu tô passando já vou acertar a parte de cima, tá? E, gente, esse bolo ficou muito lindo. Esse tema, gente, era o tema circo, tá? Mas esse estilo que agora tá se usando, que é o bolo... 3 bolos, em vez de ser um bolo de andar,
usar 3 bolos. Gente, eu tô achando que tá lindo, tá? Tá ficando muito bonito e tá realçando mais os bolos. Você pode ousar mais um pouquinho nos bolos, tá? Tá vendo que eu falei? Como tem a marcação, a gente consegue deixar bem retinho a parte de cima. Gente, eu tô amando essas espátulas. Por mim, eu venho trazer vários bolos só de espátula aqui. E dá pra vocês, além de você usar a espátula, dá pra você fazer uns outros tipos de trabalho. Faz a textura e depois você vem fazendo uns outros tipos de trabalho. Nesse caso, eu vim mostrar só mesmo as texturas da espátula. Mas eu venho aqui mostrar mais sobre ela, que dá pra fazer coisas maravilhosas, tá? Esses 3 bolos eram pra mesma cliente, tá, gente? Era pra mesma festa. E eu achei que ficou lindo. Lembrando que para você tirar essa pontinha da parte de cima, você tem que estar com a régua a 90 graus, tá? Nessa hora, gente, eu esquentei a minha régua um pouquinho, tá? E fui passando nessa bordinha, só essa pontinha que ficou aí, porque eu queria, tipo, dar uma borda infinita aí na parte de cima. E eu consegui esse efeito. Eu esquentava um pouquinho a régua e vinha passando só nessa beiradinha aí para dar aquela sensação de borda infinita. Achei que ficou muito bonitinho. E o nosso terceiro e último bolo, tá? Foi um bolo de 20 centímetros. Todos os bolos tinham 10 de altura, tá? Esse vermelho era de 12 centímetros, se eu não estou muito enganado, é 15 ou é 12. Pessoal, esse bolo, a receita do recheio ou da massa, eu não tenho porque era de uma amiga confeiteira e eu só mesmo confeitei ele para ela. Ela trabalha com confeitaria, mas ela queria que eu fizesse trabalhasse o bolo, tá? Decorasse o bolo para ela, tá bom? Então, aí eu fui passando o chantininho azul, eu usei azul anis nesse azul aí. O vermelho, eu usei o vermelho morango, tá? E no amarelo, usei amarelo damasco com umas gotinhas de amarelo gema. Umas gotinhas só de amarelo gema, porque o amarelo gema fecha bastante, tá, pessoal? Olha aí, dá para vocês verem bem direitinho o que eu falo para vocês sobre a borda, quando vocês vão colocar o chantininho na borda do bolo, tá? Você faz a lateral toda, quando chega em cima, tá na altura do bolo, você faz mais uma volta de chantininho para ficar com aquela bordinha bem quadradinha que a gente ama, né? Então, eu sempre, né, faço o pré-alisamento aí com o... Gente, esse chantininho azul ficou maravilhoso. Meu Deus, ele foi o que mais ficou bonito, ficou mais bom, o que ficou melhor de se trabalhar e o que ficou mais lisinho, mais bonito, sabe? De todos os bolos que eu decorei nesse dia. E eu tô usando essa outra espátula, tá? Essa aí já usa normal, tá, gente? A 45 graus. Se você quiser os risquinhos mais profundos, você pode colocar 90 graus. Porém, essa, se você tirar e voltar pro bolo, chega a marcar sim o bolo, tá? Então, tem que ficar atento aí que você não vai... senão você vai marcar todo o seu bolo. Tem que ir do início ao fim, passando a espátula no bolo para não ficar tanta marcação, tá? Aí em cima eu vi que tava aparecendo um pouquinho de bolo, eu coloquei um pouquinho mais de chantininho em cima, né? Porque a gente não quer isso. E vamos lá alisar o nosso bolo, passando a espátula, aqueci também essa espátula para deixar bem lisinho, tá? Ai, gente, esse chantininho ficou bem maravilhoso, viu? Vou contar pra vocês. Ah, muita gente me perguntou onde que eu comprei essa bacia que eu tô misturando aí. Eu comprei numa loja chamada Libiscuit, tá? É aqui de BH, no shopping Itaú aqui de BH. Ela custou R$20, achei que foi caro, mas tá valendo bem a pena, tá? Pra mexer o chantilly, ela fica... é bem bacaninha. Então, gente, é uma coisa que ajuda muito, dá agilidade, fica lindo. Eu tô tendo bastante pedido desse tipo de acabamento, tá? Fica perfeito, perfeito. Então, é isso aí, gente. Esses foram os bolos que eu fiz esse fim de semana. Eu achei que ficou lindo e eu queria aqui compartilhar com vocês, tá bom? Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha. Gente, tem o nosso grupo lá no Facebook, vou deixar um link aqui para vocês ir lá participar. Lá a gente compartilha as nossas experiências, tira dúvidas e muito mais, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.
Fica agora aí com um videozinho dos nossos bolos. Olha como ficaram perfeitos. Tirando o amarelinho que alguém tinha enfiado o dedo antes de eu fazer o nosso videozinho, olha aí. Mas acontece, né? Acharam que o bolo era de mentira. Olha como ficou lindo.